Fala galera, mais uma vez vocês pediram e ela está aqui, Princesinha Malvada parte 10. Então deixa like e se inscreva no canalzinho, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior conhecemos os erros. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com o Níquel caminhando no corredor. A empregada fala que ele não se recuperou, então não deveria sair da cama. O Níquel fala que faz tempo que não vê a Leona. Quando se encontrar com ela, o seu corpo irá se recuperar. Fora do palácio, o Níquel se pergunta o que a Leona deve estar fazendo agora, e diz que ela vai ficar surpresa, já que não vê ela faz tempo. De repente, o Níquel avista o Ibi e pergunta o que ele está fazendo. O Ibi pede para ele ficar quieto, e vemos o moleque treinando. Aqui é revelado que o seu nome é Eden. O Níquel percebe que está na frente do palácio do moleque e se pergunta o que ele está fazendo. O moleque fala que irá eliminar a Leona. A espada pede para ele se acalmar. O moleque repreende ele, perguntando onde ele estava quando tudo aquilo aconteceu. Era para ele estar ao lado dele. O moleque ordena que a espada elimine a Leona e traga a cabeça dela. O Níquel e o Ibi ficam preocupados. Os dois decidem fazer uma aliança temporária. Mais tarde, à noite, a Leona está cansada, porque teve que consolar a Lin e a Necromante por ter saído do palácio, e está com dor de cabeça, porque tinha que lidar com os erros, e se pergunta o que deveria fazer sobre ele. Parece que ele ainda não sabe quem é a Leona. Por enquanto, ela quer evitá-lo. De repente, os erros aparecem. A Leona se assusta. Ela não sentiu a presença dele. Como ele chegou aqui? Os erros perguntam se é algum tipo de tradição fazer esse tipo de expressão, e que ficará triste se a Leona começar a olhar para ele como um inseto. A Leona manda ele desaparecer. Os erros fala que só passou por aqui antes de voltar, porque estava curioso. E mais uma vez pergunta quem é a Leona. A Leona pergunta se ele acha que ela vai responder. Os erros responde que não, então irá observá-la enquanto estiver aqui. Nesse tempo, seria bom se eles fossem amigos. A Leona responde que isso nunca vai acontecer. Ela nunca será a amiga dele. Os erros pergunta se ela acha isso mesmo. Ele está certo que em algum momento a Leona irá precisar da ajuda dele. Então espera que sejam amigos. De repente, alguém chuta a porta. É a nossa Necromante. E parece que ela não está feliz. Não depois de ver esta cena. A Necromante chama ele de pervertido e lança suas espadas na direção dele. Os erros pergunta por que ela está atacando. Se ela fizer isso mais uma vez, ele não vai se segurar. Nesse momento, a Leona pergunta o que eles estão fazendo. A Leona agradece ao Necromante por ter vindo ajudá-la e pergunta aos erros o que ele está fazendo com sua espada. O Zero responde que não fez nada. A Leona manda ele calar a boca. Mesmo sendo pequena, ainda pode matá-lo. O Zero fala que a Leona diz coisas bonitas. Ele queria conversar um pouco mais com ela, mas a espada odeia ele, então precisa ir. E espera ver a Leona na próxima semana. Finalmente, ele desaparece. A Leona sente que já se encontrou com ele em algum lugar. A Necromante pergunta quem é aquele cara. A Leona responde que ele é o mestre da Torre Mágica e que ele irá ser o professor dela. A Necromante faz uma expressão séria. A Leona pergunta se a Necromante sabe de algo. A Necromante responde que já ouviu falar dele. Aquele cara é louco e possivelmente ele pode ser mais forte do que o Imperador. A Leona fica surpresa. A Necromante fala que, no passado, milhares de soldados foram esmagados por ele. A Leona explica que, no meio de uma guerra, o Império de Races travou uma batalha contra uma nação oriental, que hoje em dia está em ruínas. O Império venceu com uma única pessoa que dizimou milhares de soldados inimigos. E essa pessoa era os Erros. A Leona sabia que ele era forte, mas nunca pensou que seria tanto. A Necromante pergunta se pode matá-lo na próxima vez. Vai lá, Necromante.
faz isso por nós. Mas a Leona responde que não. Os erros será o professor dela. A necromante fala que aquele cara é um pervertido. A Leona manda ela calar a boca. Tadinha, deixa ela matar o cara. No dia seguinte, a Leona está treinando administração de mana. Graças à descoberta que ela pode usar magia, ela não precisa se esconder para treinar. A Leona fala que tem muito o que praticar. Isso não estaria acontecendo se o Lacus não tivesse traído ela. A Leona promete que daqui a 10 anos, a cabeça do Lacus vai rolar no chão. Apesar que esse corpo tem uma mana de 5 estrelas, é impossível aumentar o nível instantaneamente. Então, por precaução, ela precisa achar outro jeito de usar a magia suavemente. E se pergunta se deveria usar a mana que está trancada no seu espírito. De repente, a Leona ouve a necromante brigar com alguém. É o Ibi. Ele veio aqui para comer alguns aperitivos com a Leona, mas a necromante não deixa ele passar. A Leona se pergunta o que tem dentro da cesta. Então percebe que ele também usa magia. A Leona precisa descobrir o quanto de poder ela precisa esconder, e praticar com ele vai ser perfeito. Então a Leona vai até ele, quase morta, porque a escada não perdoa ninguém. O Ibi pergunta se a Leona quer um pouco de água. Ela responde que não precisa disso, e desafia ele para um duelo. O Ibi fica sem entender. Ele explica que não veio aqui para lutar. Ele queria ver a Leona pela última vez, antes de deixar o palácio. A Leona pergunta o porquê. O Ibi explica que ele agora tem 12 anos. Todos os membros da família imperial, quando completa 12 anos, saem para treinar. O primeiro príncipe, chamado Roderick, vou chamá-lo de Rick agora em diante. Ele foi participar da Guerra das Criaturas Mágicas do Norte. O Ibi estava pensando em participar da guerra na região ocidental. Então, o nome do primeiro príncipe é Rick. O Ibi fala que será difícil vê-la de novo depois de sair do palácio. Então queria visitá-la pela última vez. Então, não quer lutar com ela. A Leona fala que ele está aqui agora. Por que não pode lutar também? É porque o imperador pode ficar irritado? A necromante está aqui, então está tudo bem. O Ibi fala que isso não é o problema. A Leona pergunta o que é então. O Ibi responde que ele não pode lutar com ela porque a Leona é mais fraca do que ele. Ei, qual é? É sério? Escuta, tem 2 regras que você não pode quebrar. A primeira, nunca pergunte a uma mulher a sua idade. Segunda, nunca fale que a Leona é mais fraca do que você. É sério. Acho que vou deixar de resumir Mauá depois dessa. O Ibi fala que vão apenas comer os aperitivos. A Leona pergunta o que ele vai fazer se ela ganhar. O Ibi fala que isso nunca vai acontecer. A Leona está apenas dizendo que, e se, talvez, ela ganhe. O Ibi fala que, e se talvez a Leona ganhe, irá concedê-la a um desejo. Um grande erro. Muito grande. A Leona fala que irá usar todo o seu poder nesse duelo. Olha, você ainda é muito jovem. Escuta, ainda dá tempo de fugir do país, se você quiser, é claro. O duelo está prestes a começar. O Ibi percebe que a necromante está guardando o portão e que não conseguirá escapar. Então terá que pegar leve com a Leona. No momento que ia conjurar uma magia, a Leona já está na sua frente. Ela o ataca, ferindo seu braço. O Ibi se afasta. A Leona fala que estava mirando no seu pescoço. Sorte que ele conseguiu desviar. O Ibi não consegue acreditar. Ela usou uma magia que dobra a velocidade. A Leona manda ele focar na batalha e invoca magia de terremoto. O Ibi desvia e invoca lanças de gelo. As lanças estão prestes a atingi-la, quando de repente ocorre uma explosão, destruindo as lanças de gelo. E vemos a Leona sair no meio daquelas chamas. Ela está prestes a atacá-lo,
mas o Ibi bloqueia o ataque. Logo em seguida, cai no chão. Ele se pergunta se a Leona está usando uma magia no nível 4 estrelas e invoca magia de fumaça. Ele só precisa amarrar os pés da Leona e depois finalizá-la, mas a Leona incendeia toda a arena com parede de fogo e ativa sua magia de voo. O Ibi não consegue acreditar que a Leona seja tão poderosa e se pergunta se é descendente de dragões. A Leona chama o Ibi e pergunta se ele já perdeu. O Ibi pergunta como ela consegue usar magia desse nível. A Leona responde que é um segredo e mais uma vez pergunta se ele já perdeu. O Ibi fica pensativo. Ele fica se perguntando se consegue continuar. Mesmo que continue, não terá chance de ganhar. Então, ele responde que sim, ele já perdeu. A Leona está feliz. Ela desativa a sua magia e se aproxima dele. Então a Leona declara que o Ibi, de agora em diante, irá servi-la. Maluco, a Leona ajoelhou o menino no chão e nem atacou direito esse moleque. Enfim, quem serão os próximos servos da Leona? Vamos descobrir isso no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.